Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Hoje o vídeo vai ser uma resenha de um livro de tarô, mais um livro de Raju Banzaf, que é esse livro aqui. Acabou de sair, acabou de ser lançado, acredito que nas redes realmente tem muito pouco tempo que vocês podem encontrar já ele para poder adquirir. Estava em pré-venda, então eu comprei ele desde a pré-venda e acabou chegando agora, né, há poucos dias atrás. O livro do tarô, manual prático de interpretação de todas as cartas em diferentes métodos de tiragem. Ele faz par com esse aqui, principalmente no tamanho, mas com outros tantos que o Raju Banzaf também já publicou, mas esse é o que tem a característica mais parecida com o que eu vou fazer a resenha agora, que é o Guia Completo de Tarô. Já fiz resenha aqui no canal, vocês podem encontrar por aí, e esse daqui acabou me agradando mais. Não é nem porque ele tem mais conteúdo, não é nem porque ele é um pouquinho mais grosso só, mas porque ele utiliza 3 tiragens muito interessantes e acaba utilizando a interpretação, trazendo interpretação de todas as 78 cartas para cada uma das posições dessas tiragens. E achei bem interessante as tiragens, bem interessante também a proposta, igual a do outro, mas com um pouquinho mais de qualidade em alguns aspectos, né? E isso a gente vai ver logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, eu já fiz na introdução uma ideia geral, né? Dei alguns spoilers, mas eu quero, antes de mais nada, também falar para vocês sobre os livros. Eu queria mostrar para vocês os livros que a gente já tem aqui de Raju Banzaf, desse autor. O primeiro deles, né, na verdade, o que eu menos uso até, né, é o Tarô de Crowley, Palavras-Chave, porque, na verdade, eu não uso muito o Tarô de Crowley, eu preciso estudar o Tarô de Crowley. Como eu utilizo muito o Rider-Waite, né, o Waite-Smith, acabo tendo uma certa dificuldade para trabalhar com o de Crowley, porque ele segue uma linha assim diferente, inclusive diferente também do de Marcélia. É uma peculiaridade muito grande esse tarô. Acho que ele é muito bom, eu acho que é um tarô importante para se estudar, talvez para quem tem um avanço maior no tarô, que não é o meu caso. Então eu acho que esse é um livro que é muito útil, porque praticamente é um dos únicos livros que a gente encontra em língua portuguesa que fale sobre o tarô de Crowley. Tem alguns em língua inglesa, né, e outras línguas também, mas aqui assim, a editora Madras fez esse favor a gente de trazer este livro, que é o único que talvez que não seja da editora Pensamento, né, que eu tenho de Raju Banzaf. Esse daqui é bem antigo, que eu tenho também, comprei na mesma época mais ou menos que o de Crowley, que é esse livro aqui, que é bem interessante. É um livro de consulta, eu até já mostrei quando eu falei de todos os meus livros de tarô, que na época não tinham alguns que eu fiz resenha depois, então eu fiz um aqui para vocês, depois eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada. É uma sequência de vídeos, né, que começa com os tarôs em si e termina com os livros. Então vocês podem encontrar isso na playlist, inclusive do tarô. Tá tudo bem organizadinho lá no canal, tudo com as playlists direitinho. Mas esse eu até comento já alguma coisa, porque esse é um livro, toda vez que eu falo de Raju Banzaf, eu acabo mostrando esse livro, ou quase todas as vezes, né? Então, a gente vê que esse é uma ideia bem interessante, Tarô, Sabedoria para Todos os Dias. Nesse livro, ele tem, assim, aleatoriamente, as interpretações, aliás, não aleatoriamente, né? Porque tem outro que é de Ney Naif, que ele faz assim, aleatoriamente, para a pessoa abrir a página e coincidir. Nesse caso, ele põe na ordem as sequências para quem quiser estudar o significado das cartas com base no Rider-Waite, né, o Waite-Smith. E ele faz uma coisa interessante, que é o seguinte: no começo do livro logo, a gente encontra uma espécie de ábaco aqui, assim, que a gente pode, de olho fechado, né, colocar o dedo em alguma desses pontos aqui e encontrar a carta que a gente estaria escolhendo, né? Por que que ele faz isso? Porque se uma pessoa já conhece tarô, se uma pessoa já tem um certo domínio das cartas, das posições das cartas, ela vai direcionar de alguma forma a abertura, né, para mais para o fim, mais para o começo. Isso faz diferença? Faz um pouquinho, porque
você, quando vai abrir, você já tem mais ou menos ideia de qual seria a posição. Se você tende digamos, a abrir mais para o fim ou mais para o começo, acaba tendo uma tendência maior para abrir determinada página do que outra. E tem uma outra coisa que é muito comum também, que é física, né? A gente, quando começa a abrir muito livro, né, principalmente se a gente abre muito numa determinada página, ele acaba ficando mais fácil de você abrir nela, porque quando você abre assim, você não está dividindo perfeitamente a página no meio do caminho aqui, né? Então você pode pegar páginas que proximamente vão abrir, porque ela tem maior facilidade de abrir naquela posição. Então, mesmo sendo capa dura, que isso já facilita, ajuda um pouco mais a não acontecer isso, mas mesmo assim acontece. Então, esse é um livro que eu indico também, que é da editora Pensamento, já tem algum tempo de publicado, né? Eu não sei se lançaram uma nova edição, esse livro é de 2007, né? Então, assim, não sei se tem outras publicações mais recentes. Bom, esses outros três que eu vou mostrar aqui, ó, e aliás, todos os outros que eu vou mostrar daqui para frente, exceto o da resenha de hoje, eu já fiz resenha aqui no canal. Então, esse aqui, que é só dos arcanos maiores, o tarô e a jornada do herói. Evidentemente, ele faz uma analogia das cartas dos arcanos maiores com a jornada do herói, conhecida, né, nossa. E esses dois outros, que eu acho muito importantes também, muito interessantes, que é o Manual do Tarô, que esse aqui, inclusive, ele faz bastante alusão no livro da resenha que nós vamos fazer, como também no outro que eu mostrei, que é similar, porque, na verdade, talvez seja o livro mais importante e o mais, digamos assim, popular, famoso de tarô do Bahá'í Banzaf, né? Ajo Banzaf, ou sei lá como é que pronuncia direito. É muito famoso esse livro já teve versões mais antigas, com uma capa diferente, agora com a qualidade nova eles estão lançando, né, esses todos. Então esse aqui também é um de consulta mais rápida, as chaves do tarô, com mais palavras-chave, ou textos mais resumidos, vamos dizer assim. E esse aqui aprofunda um pouco mais. O curioso é que a gente nota que cada capa de Ajo Banzaf, ele pega um arcano, né, um arcano maior, e na orelha, não sei, não, nesse daqui não, mas, não, nesse aqui ele não fez isso. Mas em outros livros ele até pega e faz uma análise da carta, esse também não. Mas assim, os dois livros da resenha que eu vou fazer, né, que são similares, eles fazem isso. Então, vou até mostrar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui ó, ele botou o mundo nessa daqui e colocou a sacerdotisa, a alta sacerdotisa, nesse da nossa resenha de hoje. E aí, ele, aqui atrás, ele faz uma interpretação breve da capa, né, da carta da capa, ele coloca na orelha. Acho que a intenção dele era justamente fazer uma capa com cada um dos arcanos, porque são muitos os livros, acredito que ele deve ter feito perto de 22, se não fez os 22 mesmo, para poder ter um arcano maior em cada capa dos livros que ele publicou, que ele lançou, né? Então vamos falar agora do livro do tarô, que é Manual Prático de Interpretação de todas as cartas em diferentes métodos de tiragem. Bom, ele poderia fazer mais exemplos de tiragem e talvez tiragens mais famosas, mais conhecidas, como a Cruz Celta. Eu vou até pesquisar para ver se ele já lançou algum livro, não em português, porque eu acho que não lançou, pelo menos mais recentemente a editora Pensamento não relançou livros dele que falam da Cruz Celta, ou de tiragens como Peladã, outras mais famosas, das 3 cartas, enfim, aquela passado, presente e futuro. Ele resolveu colocar aqui 3 métodos que não são nem tão famosos assim, mas que eu gostei. Na verdade, eu achei que é muito legal a ideia, assim, a utilidade, digamos assim, a praticidade e a facilidade de interpretar. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que esses 2 livros, né, que eu acredito que talvez tenham outros a serem publicados, outros que ele fez nessa linha, talvez mudando exatamente o método de tiragem, por isso que eu digo a vocês que deve ter algum que ele fale da Cruz Celta, que é talvez a mais famosa de todas, né? Talvez também um com a mandala astrológica. Bom, o que eu quero dizer sobre esse livro é que a intenção dele é justamente atingir um público de pessoas que não conhecem o tarô, né? Não conhecem mesmo absolutamente nada de tarô.
Então, assim, e ela pode ter o livro, usar como consulta, utilizar na prática para algumas tiragens como essas que a gente vai ver, né, que ele adotou, as 3, e continuar sem saber nada de tarô, somente pela consulta. Então, pode ser que existam pessoas assim que até se motivem depois a estudar, a talvez interpretar melhor, assimilar, né? Eu não vou dizer assim decorar, porque eu não gosto dessa coisa da pessoa ficar decorando os significados das cartas, mas assimilar o significado das cartas e passar a utilizar sem precisar mais do livro. Mas esse material tem a intenção de justamente fazer as pessoas poderem ler o tarô, mesmo sem ter o conhecimento de tarô. Claro que, óbvio, todos vocês já devem estar pensando aí, né? Tanto os que não dominam muito a arte, né, do tarô, como também os que já têm uma experiência. Quando você sabe mais sobre o tarô, conhece mais, vai ser outra resposta, vai ser outro resultado, porque a gente vai encontrar ali leituras estanques, fechadinhas, assim, como se a gente estivesse analisando subpersonalidades. Curiosamente, eu até li recentemente um texto de Liz Green que ela compara, ela faz isso, né? Ela considera assim que na astrologia, quando a gente interpreta, por exemplo, Lua em Capricórnio, quando a gente interpreta que o Vênus está em Câncer, essas interpretações isoladas, elas dão uma informação estanque, né? Que você, quando combina elas, né, inclusive também colocando os aspectos, né, na astrologia, você vai perceber que esse significado vai mudar, vai às vezes se tornar o oposto, ou digamos assim, ficar totalmente direcionado para outro caminho. E isso é mais ou menos o que acontece com as subpersonalidades, né? A gente tem subpersonalidades. E quem estuda Jung sabe que quando Jung trouxe arquétipos que regem, que orientam, que determinam, que influenciam nas nossas subpersonalidades, ou são considerados por muitos as próprias subpersonalidades, como persona, ânima, ânimos, o self, a sombra, essas coisas todas, elas não são coisas estanques também, fechadas assim. Dentro delas você tem outras subdivisões, então assim como se fossem subpersonalidades que vão aparecer aí nessa questão, e aí a gente acaba entendendo que essas coisas são muito isoladas se não pensadas em conjunto. Da mesma forma que na astrologia, no tarô acontece também. A gente, quando vai analisar uma situação, né, uma carta que caiu na posição 1, ou na posição 2, ou na posição 3, ou na posição 4. Eu estou enfatizando essas 4 posições porque neste livro que nós estamos fazendo a resenha, o autor, Ashman Zaf, ele optou por todas as 3 tiragens que ele está utilizando, tem 4 posições. Mas o que ele faz? Ele não pega simplesmente a posição 1, 2, 3, 4 e destrincha para as 3, eu digo, em cada posição 1, 2, 3, 4 e coloca as tiragens diferentes. Não, ele separa mesmo as tiragens e coloca para cada tiragem o 1, o 2, o 3 e o 4. O que é que significa, né? Então, por isso é interessante. E uma dessas tiragens, o que me chama a atenção, é que ela permite a você expandir na sua interpretação. Você vai tirar 4 cartas, se não gostou, ou não gostou do resultado, não, mas assim, se você não interpretou tão bem, não conseguiu uma resposta muito definida, você pode continuar tirando mais 3 cartas, mais 3 cartas, mais 3 cartas, que é a tiragem da bússola, que eu gostei muito, que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que este é um livro que me animou muito, porque eu sinto que o guia completo do tarô já me motivou e eu já achei uma ideia muito interessante, muito legal do autor de fazer isso, né? Ele que já tinha me encantado com a ideia desse livrinho aqui, que eu achei também muito boa, né? Muito inteligente essa ideia de você fazer o ábaco, né, de escolha e tal. Ele acabou mostrando também uma inteligência muito grande também na busca de fazer o tarô chegar às pessoas que realmente não entendem absolutamente nada do tarô. Então ele tem, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar página por página aí, e vou fazer até um pouco mais do que isso, eu vou mostrar um pouco como são essas tiragens para vocês entenderem, mas é um livro muito bem ilustrado, né? É um livro que vocês vão perceber que ele aborda muito baseado no Rider-Waite, no Waite Smith, mas ele também
fala de outras cartas, de como elas são, como elas funcionam. Ele fala dos diferentes baralhos do tarô e diz como as peculiaridades, as características deles, né? E o que eu acho bem interessante é que ele explica bem didaticamente como é a utilização deste livro, como é a utilização das tiragens, das 3 tiragens, e as 3 tiragens me encantaram também. Então é isso, vamos ver agora o livro frente a frente para vocês verem se interessa a vocês, se vocês se encantarão com o livro tanto quanto eu me encantei, certo? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos ver o livro por dentro agora, para vocês terem uma ideia se interessa a vocês ou não, se realmente é um livro que saiu agora há pouco tempo, vai ser relançamento, se vale a pena adquirir ou não, tá certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui um apoio assim para o livro, para ficar mais interessante. Abrir aqui uma posição melhor para vocês. Então vamos lá. Bom, começando aqui, né, pela capa, né? Eu gosto muito dessa capa. É básica, né? Mas cada um com uma cor diferente, aí na hora de juntar na coleção acaba ficando bem legal. Isso aqui tá pegando um pouquinho a folha, mas vamos lá. Tendo cuidado aqui para não rasgar. Então vamos olhar aqui o livro por dentro. Aqui já tem logo... Olha, para vocês verem aqui o ano, né? 1924, foi agora, recém-lançado mesmo. Esse mês agora de agosto que lançaram. Atrasou um pouco, estava marcado para julho e acredito até que foi no final de julho, início de agosto que lançaram, certo? Então temos aqui um epígrafe, né? O tarô é um bom criado, mas um mau patrão. Interessante, né? Então ele, na verdade, não é feito para dizer o que a gente tem que fazer, né? Apenas para responder perguntas, realmente, a partir de uma interpretação boa, né? Que a gente faça. E um detalhe aqui também que eu quero chamar a atenção é sobre o ano de publicação original, né? 2001. Então, assim, levou 23 anos para ser lançado aqui essa reedição, mas já tem uma outra edição que foi lançada anteriormente na editora Pensamento, se não me engano, né? Se lançaram mesmo, eu boto aqui na edição a imagem para vocês verem, certo? Caso eu não coloque é porque não teve uma edição anterior. Bom, vamos lá. A gente tem aqui o sumário, né? Aí eu posso até mostrar para vocês mesmo o sumário aqui, né? Porque a gente vai, assim, aprofundar um pouco mais em alguns capítulos, então eu posso adiantar logo essa visão geral. O que é o tarô? Estrutura e origem das cartas, os diferentes baralhos de tarô, existem baralhos certos e errados, até que ponto o acaso é mera coincidência, até que ponto se pode confiar nas cartas. Aí da pergunta à interpretação, se você quiser respostas rápidas, se você quiser uma explicação mais detalhada, aí como subcapítulos aqui a gente tem o que se pode descobrir nas cartas de tarô, perguntas adequadas, perguntas impossíveis, por quanto tempo a interpretação é válida, qual o melhor método de tiragem de cartas, embaralhar, tirar e posicionar as cartas, interpretação, é outro título aqui, né? Análise individual das cartas, visão de conjunto, cartas sem sentido. Aí nós temos cartas invertidas, cá em cima. A quintessência, que é um conceito bem interessante. Azar no jogo. Depois, 3 métodos de tiragem para todas as perguntas. E aí eu falo, aqui ele explica, né, os 3 métodos que eu falei, né? O oráculo do amor para assuntos sentimentais. A bússola, previsões do futuro e decisões a serem tomadas. Aí tem a versão básica e a versão ampliada, como eu disse a vocês, se quiser pode expandir. O ponto cego para questões de identidade pessoal, e é muito interessante. Essa aqui é uma tiragem que aparentemente a pessoa poderia fazer uma vez só na vida para se conhecer um pouco mais, mas a nossa vida é uma transição enorme, a gente passa por mudanças muito grandes, somos metamorfoses ambulantes, então podemos fazer constantemente
e é baseado num livro que eu tenho, que eu gosto muito, é um livro muito importante para a história da psicologia, que é A Janela de Johari. E quem conhece A Janela de Johari vai entender do que se trata. Cada carta corresponde a uma das partes, uma das divisões de um quarto que tem da Janela de Johari, que pode variar em tamanho, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e assim vai. Vamos ver isso daqui a pouco. Aí vem exemplos de interpretação. Essa parte é muito interessante, porque ele pega, para cada método, ele faz a interpretação e traz o significado que ele apresenta depois das cartas, né? E diretamente tirando de lá, mostrando como é que a pessoa deve fazer a interpretação. Aí depois tem os significados das cartas. É aqui que é o eixo principal do livro, quer dizer, a maior parte dos capítulos estão aqui, a maior parte dos capítulos está aqui. Aí a gente tem na página 41 os arcanos maiores e a partir da página 107 os arcanos menores. E aí ele mostra o significado dentro de cada posição, né, dentro de cada uma das 4 posições de cada um desses 3 métodos de tiragem, né? E aí depois tem um apêndice, né? 12 métodos adicionais de tiragem de cartas. Isso é interessante porque alguém poderia ficar preso a esses 3 achando que são os únicos que existem. E aí ele fala ainda o método Anki, né, que é a cruz egípcia, a mandala astrológica, o jogo do relacionamento, o jogo da decisão, o segredo da sacerdotisa, a cruz celta aqui, ó, que eu falei no começo, eu até tinha esquecido que ele tem uma parte que ele fala aqui, a cruz, depois o próximo passo, o jogo do louco, o jogo dos parceiros, a porta, o caminho. O caminho é uma tiragem que ele usa neste livro aqui, né, que eu falei no instante para vocês. Então o caminho é a tiragem que ele usa nesse aqui. Então, por isso que eu acredito que esse tenha sido, vou até confirmar um pouco isso aqui, porque esse foi lançado em 2001, originalmente, e o de cá, vamos ver que ano foi, só para a gente tirar essa dúvida. Aí, ó, o de cá originalmente foi em 2006 e depois relançado em 2016, 10 anos depois. Bom, aqui ainda tem uma informação de que no original, talvez em alemão, em 1993 já tinha uma edição. Mas, bom, de qualquer forma, essas datas são significativas e aqui já é a segunda edição em 2023, no ano passado. Então, esse eu acredito que teve uma edição anterior pela Pensamento. Esse daqui também, estou vendo aqui que segunda edição. Não preciso nem olhar no canal lá, que realmente a editora Pensamento já tinha lançado. Bom, depois eu posso investigar para ver se tem outros livros falando, né, de Raj Banzar, falando das outras tiragens, porque eu acredito que seria bem interessante ele ter um livro desse, nesse estilo, para cada uma dessas tiragens, como ele já tem o caminho, e tem aqui desses 3, então seria bem interessante se ele tivesse livros desse tipo aqui, mas eu não sei se ele chegou a lançar todos esses. Aí vem explicação de conceitos e sugestões de leitura, certo? Vamos fazer uma passagem aqui geral por todo o livro, rapidinho, e depois, então eu vou fazer diferente dessa vez, eu vou passar rapidinho, né, acelerado, página por página, e depois eu vou me deter somente àquelas que eu acho que vale a pena a gente retornar a elas, certo? Então vamos lá. Olha que maravilha, né? A ilustração, o livro é bem ilustrado, com cores, inclusive. Aqui é o momento que ele fala dos diferentes baralhos de tarô, né? Aqui mostrando até cartas do tarô de Crowley. Então é um autor que eu só não vi ainda ele falar sobre o tarô de Marsella, né? Mas ele tem tanto de Crowley como de Rider-Waite, muita coisa. Vamos lá, vamos passar rápido. Isso aqui eu queria mostrar com mais detalhe, que é como ele mostra cada arcano, né? Os arcanos maiores. Aí a gente tem aqui no louco, a gente encontra uma palavra-chave principal, né? Espontaneidade, aí tem símbolos, aí ele fala dos símbolos, né? Figura, abismo, cão, latidos, flor, branca, cumes elevados no fundo do sol. Ele não detalha essa questão de como cada signo significa, o que cada signo significa, dá um significado geral, né? Com algumas palavras-chave, etc. Porque acredito que ele está sempre remetendo a esse livro aqui, porque se uma pessoa quiser aprofundar mais, poderia assim
um aprofundamento mais do geral, né, poderia ir àquele livro. Mas aí ele vem já aqui, ó, o louco como carta isolada ou em outros sistemas de leitura. Isso aqui é interessante, que a primeira página sempre é algo assim. Aí a gente tem aspectos gerais, vida profissional, amor e como quintessência. Quintessência, eu queria explicar a vocês o que é quintessência. Na verdade, a quintessência é quando você, numa dessas 4 tiragens que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, cada uma delas, você pode somar o número de cada uma dessas cartas tiradas, e aí quando você somar, você consegue ter um número, e o número que você obtém é outra carta. E essa outra carta ele chama de carta da quintessência, né? Que é muito utilizada por outros autores também, não é só ele. Então, de certa forma, se você usar o método ampliado da bússola, você vai ter somatórias diversas da ampliação também, e aí você acaba tendo diferentes números, né? Números diferentes, mais de um número. Aí a gente tem aqui, ó, é aqui que eu acho interessante para vocês entenderem, porque nesse está até melhor posicionado, tem alguns que a parte geral avança pela outra página e esse aqui não. Então ficou bem interessante para a gente entender, ó. O louco no oráculo do amor, que é uma das tiragens, aí tem posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Então você tem aqui a interpretação das cartas que você vai tirar, né, que é que cada posição corresponde, né? Então isso considerando que você tirou o louco. Se o louco caiu na posição 1, a leitura vai ser essa. Se ele caiu na posição 2, a leitura vai ser essa. Se ele caiu na posição 3, a leitura vai ser essa. Se caiu na posição 4, a leitura vai ser essa. Então isso ele faz para tudo. E aí tem o louco na bússola. Aí você vai ver nas 4 posições como ele significa, o que é que ele significa. E o louco no ponto cego, o que é que ele significa, tá? Então só para vocês terem uma ideia de como é que é o sistema do livro. Aí agora eu vou passar rapidinho para a gente voltar e mostrar para vocês com mais detalhes sobre as tiragens, né? Como é que são as tiragens e até terminar com um exemplo de aplicação. Então vamos passar agora. Aqui terminam os arcanos menores, ele já emenda logo, ou melhor, termina os arcanos maiores, ele já emenda logo com os arcanos menores, começando pelo Ás de Paus, né? E aí vai. No caso dos arcanos menores, ele faz o mesmo esquema, não muda nada. Então ele faz a análise da posição do Ás de Paus, estando no 1, no 2, no 3, no 4, em cada um das tiragens, né? Aí vamos lá. Então, vocês viram que ele já faz o pajem, o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei na sequência, né? E aí quero chamar a atenção também que ele tem aqui uma peculiaridade, né? Um íconezinho para simbolizar o paus, para a gente saber em que naipe nós estamos, né? De certa forma. E aí aqui fica até interessante também mostrando, né? Cada naipe ele tem um íconezinho. Aquilo que eu falei no começo em relação à qualidade, né, no começo desse vídeo, em relação a esse, é que ele até tem também uma aparência legal, mas ele não tem esses caprichos, né? Tem aqui uns adornos que eles colocam, né? E tem também algumas coisas de qualidade gráfica também, mas eu acho que ele ganhou um salto nesse de cá, de alguma forma. Acredito que se eles lançarem outros, vão manter esse padrão ou mudar um pouquinho, né, criando alguma coisa criativa diferente, alguma coisa nova para cada tiragem que eles forem fazer, para cada livro desse, né? Mas vamos lá. Aqui agora naipe de ouros, a gente está vendo aqui, sempre tem 2 íconezinhos representando o naipe. E por último, o naipe de copas aqui, as 2 copinhas aqui. Bom, aí terminado o último, né, o rei de copas, aí a gente tem aqui apêndice, né? 12 métodos adicionais de tiragem de cartas, né?
Aí tem os métodos aqui relacionados, né? O grau de dificuldade e a finalidade, para mostrar justamente para cada tipo de consulta que a pessoa queira fazer, você tem diferentes métodos de tiragem possíveis. Aí ele vem, depois que enumera e coloca nesse quadro aqui a finalidade e a dificuldade, ele traz a explicação do método de tiragem. É interessante, né? Aí ele destrincha, de repente, alguma coisa da leitura aqui que se faz para os métodos do livro, os 3 métodos apresentados no livro, podem servir também para essas outras tiragens, né? Então, por isso que ele traz outras tiragens que podem ser utilizadas. Acredito que ele não considera suficiente essa adaptação que a pessoa possa fazer. Por isso que ele lançou, inclusive, o guia completo do tarô, que traz a tiragem do caminho, que é a última. Porque se ele achasse suficiente, já que esse livro ele escreveu antes, ele não teria lançado um livro específico só para detalhar o do caminho, que é o último que a gente encontra, né? O último método de tiragem que a gente encontra aqui. Aí tem a porta e o caminho, que é esse aqui. Certo? Bom, eu quero depois... Bom, aí tem sugestão de leituras, que ele sempre faz nos livros dele, dividido por temas, leituras, né? Mas eu quero voltar agora aqui para mostrar para vocês as tiragens, né? As 3 tiragens que ele sugere aqui para a gente. A primeira delas é o oráculo do amor. Então ele diz assim: esse método é indicado para perguntas como: o que ele sente por mim, ou ela sente por mim, né? Como está nosso relacionamento? Como posso melhorar o relacionamento? Então, são perguntas direcionadas mesmo para o relacionamento, né? Aí ele diz: para isso, disponha 4 cartas, segundo o esquema a seguir. A interpretação de todas as 78 cartas em suas diferentes posições podem ser encontradas na seção O Significado das Cartas, que a gente já viu, né? E aí a gente tem aqui a ilustração que mostra, né? A carta 1, a carta 2, a carta 3 e a carta 4. A primeira, assunto em questão. A segunda, seu estado de espírito. A 3, sentimentos da outra pessoa. E a 4, o conselho do oráculo. Então, ele aqui não destrincha mais do que isso. Na verdade, ele, nessa do oráculo do amor, ele só fala isso e depois a pessoa vai lá fazer a leitura em função disso. Mas ele tem também um exemplo de leitura de cada um que vem depois, e isso ajuda a elucidar melhor como é que a pessoa utiliza essa tiragem. Aí vem a tiragem da bússola, que essa eu gostei muito, bem interessante, eu não conhecia. Então, ele diz: as previsões do futuro e decisões a serem tomadas. Em sua versão básica, quer dizer, tem versão básica e versão ampliada. Em sua versão básica, este método mostra tendências e perspectivas de um determinado assunto. A versão ampliada oferece alternativas interessantes que servem como orientação ou ajuda para tomada de decisões. Se aquela tiragem básica de 4 cartas não foi suficiente, você pode seguir outras direções, porque no fundo é como se ele estivesse seguindo só a direção leste da bússola, né? E seguindo essa direção leste ele já tem respostas, né? A pessoa que vai perguntar. E não achando o suficiente ou querendo também respostas em outras vertentes, pode ser, a pessoa determina essas vertentes ou pensa nessas vertentes antes de tirar as cartas e na hora segue mais com 3 cartas para cada direção, tendo sempre uma que é a primeira, aqui ó, o assunto em questão, no meio. Vocês vão ver no gráfico daqui a pouco e vão entender melhor. Então, as perguntas mais comuns que podem ser respondidas por este método são: quais as minhas chances profissionais? O que vai acontecer em meu relacionamento com X, com fulano, né? Ou fulana? Como fica a minha situação financeira? Como serão minhas férias? Quais são as perspectivas? Como está a minha situação psicológica, minha evolução espiritual? Quais são minhas chances em relação ao amor? Então, apesar de não ser uma tiragem específica de amor, vocês veem que a pergunta pode ser feita também em qualquer área, em várias direções, várias possibilidades, né? Então, essa daqui é bem dinâmica, bem assim, diversa, bem versátil.
Aí a primeira carta, né, ela é disposta assim, né, nessa posição, da esquerda para a direita. O assunto em questão, o primeiro passo, as reações e as perspectivas. As interpretações, ele repete aqui, podem ser encontradas, né, na seção Significado das Cartas. Na versão ampliada, eu vou ler aqui para que vocês entendam. Caso as perspectivas reveladas pela versão básica da bússola não sejam especialmente esclarecedoras, é aconselhável tentar outras possibilidades. Para isso, disponha mais 3 cartas numa determinada direção da bússola, tal como se vê na ilustração a seguir. Ao todo, 8 direções da bússola são possíveis. Uma delas, a direção horizontal do lado direito, já foi preenchida na versão básica e outras 7 podem ser preenchidas conforme a necessidade. Cada direção da bússola está associada a uma alternativa. Por exemplo, se as perspectivas profissionais forem sombrias, as alternativas podem ser as seguintes: devo procurar outro emprego? Devo trabalhar como autônomo? Devo pedir ajuda à pessoa X? Devo enfrentar a situação? Para cada alternativa, disponha as cartas nas posições 2, 3 e 4 e verifique o significado delas. Caso você tenha que tomar uma decisão, pode escolher de antemão a versão ampliada e dispor as cartas necessárias para cada alternativa. Por exemplo, se você tiver 5 opções para passar as férias, posicione 4 cartas para a primeira opção, 1, 2A, 3A e 4A, e mais 3 para cada opção restante, né? 2B, 3B, 4B para a segunda opção e assim por diante. Ao todo, você pode usar 16 cartas. É importante não esquecer a sequência delas para saber qual o significado de cada opção. E aí a gente tem aqui uma ilustração completa dessa disposição. Aqui, achurado, a gente encontra a posição básica, né, a situação básica, que é a versão em que você tira só 4 cartas mesmo, tendo uma resposta já definida, com a subdivisão aqui, né, sempre assunto em questão, primeiro passo, as reações e as perspectivas. Para todas as direções a gente tem novamente isso, né? Então ele está considerando um giro horário, então a gente tem aqui o braço B, o braço C, o braço D, o braço E, o braço F, o braço G e o braço H. Então a gente tem sempre primeiro passo, reações e perspectivas, primeiro passo, reações e perspectivas, em cada direção dessa que pode ser utilizada para perguntas adicionais, complementares ou alternativas, como vocês viram citar ali da possibilidade de viagens de alguma coisa. Vocês podem fazer isso espontaneamente logo depois de tirar essas primeiras 4 cartas e decidir depois outras novas direções, ou já podem pré-determinar o que é que você quer saber para cada uma dessas direções aí, que podem ser tomadas as 8 direções. Lembrando que sempre a carta primeira vai detalhar o assunto em questão, vai dizer como que é lido inconscientemente a situação que a pessoa está vivendo e que a pessoa está perguntando naquele momento, certo? Então essa carta é única para todas as direções, para todas as possibilidades de direções da bússola, tá? Então, neste método, a quinta essência deve ser calculada para cada direção da bússola, somando-se o valor das cartas 1, 2, 3 e 4. Portanto, a carta 1 é adicionada em todas as direções. Então, na quinta essência aqui você tem uma quinta essência para essa direção, para essa, que é a soma das cartas. Aí você obtém uma quinta carta, por isso quinta essência, né? Para você ter uma análise específica que lá no nosso... na parte de interpretações vocês vão ver que vai ter um ponto, né, que esse ficou para outra página, né, que é a interpretação da quinta essência, que aparece também antes das interpretações das tiragens, das 3 tiragens, né. E aí, por último, a gente tem o ponto cego, né. Quem não conhece a janela de Johari, eu vou botar aqui para vocês um quadro, né, vocês podem pesquisar na internet que vocês vão ver o que é a janela de Johari, que é muito interessante. É um livrinho fino, né, que a gente encontra fácil, né, talvez em sebo, porque não deve ter republicação,
Se tiver, eu mostro, eu coloco aí a capa de como é que ela está hoje, mas eu tenho uma versão bem antiga mesmo. E aqui a gente pode dizer que o ponto cego, o nome que é dado para essa tiragem, é uma das partes da janela de Johari, né? Então, assim, para questões de identidade pessoal, para autoconhecimento, né, em outras palavras. Este método de dispor as cartas é útil para o autoconhecimento. Deriva de um esquema conhecido em psicologia como janela de Johari, que mostra 4 aspectos da personalidade. As cartas devem ser dispostas da seguinte maneira. Bom, isso aqui vocês entendam só como uma indicação do que essa linha está querendo dizer, do que essa outra linha, do que essa linha e essa coluna estão representando. Então, o que o consulente sabe sobre si mesmo está nessa linha. Então, em todas essas duas, o consulente sabe. E nessas duas outras, nessa linha aqui, o que o consulente não sabe sobre si mesmo, né? Aí você cruza com essas outras duas, que é o que as outras pessoas sabem do consulente. E aqui o que as outras pessoas não sabem do consulente. Então, se a gente juntar aqui, ó, nesse aqui é um lugar, esse aqui é um ponto, né? A carta 1, em que o consulente sabe sobre si mesmo e as outras pessoas sabem do consulente. Então é o que todo mundo sabe, né? Só para vocês entenderem esse quadro aqui, né? Depois, o que o consulente não sabe sobre si mesmo. Quando a gente cruza com o que as pessoas sabem, então é o ponto cego. É o que todo mundo sabe sobre o consulente, mas o próprio consulente não sabe sobre si mesmo. Então esse é o ponto cego e talvez o ponto mais importante, que é um ponto que, digamos assim, você não sabe de si mesmo e os outros sabem, então de alguma maneira isso pode ser complicador para você não perceber que alguma coisa está sendo passado sobre você, você está expressando de alguma forma, mas você não percebeu ainda. É parte do inconsciente, né? Uma das partes do inconsciente, porque o que o consulente não sabe sobre si mesmo é inconsciente. Então essas duas aqui são inconscientes, mas essa é um inconsciente que é só inconsciente para você, não é um consciente tão profundo, que é o caso desse aqui, que é a grande incógnita, que é algo que você não sabe sobre si mesmo e ninguém sabe também, né? E aqui é uma parte em que o consulente sabe sobre si mesmo, mas os outros não sabem. Então é como você se enxerga, como de certa forma você vê o seu eu e que precisa ser explorado mais, né, talvez muito mais próximo do self, né, e que você precise explorar mais algo que está latente, algo que está reprimido e que você sabe que pode conseguir desde que você se liberte mais de algumas repressões e de algumas coisas que bloqueiam você, censuras, etc. Então é interessante ter essa visão dos 4 pontos da janela de Johari, chamados assim porque tem uma aparência de uma janela quando a gente vê a figura só dos 4 quadrados aqui, né? Ou retângulos, né? Então, mais uma vez, ele diz assim: este esquema de disposição só é indicado para assuntos de autoconhecimento. Por isso, as perguntas têm de ser algo como: quem sou eu ou qual a minha atual situação? Então, entender um pouco mais. E uma coisa interessante para quem conhece um pouquinho o conceito de janela de Johari é que isso daqui pode variar, como eu disse lá no começo, em posição. Janelas de Johari maiores aqui, menores aqui. As maiores na parte inconsciente são pessoas que se conhecem muito pouco, que precisam se explorar mais o seu inconsciente. Pessoas mais extrovertidas, né? Elas têm uma parte aqui menor, essa parte aqui, porque na verdade as pessoas conhecem, né, muito, né, sobre ele, então fica um pouco mais assim ampliada nessa parte e reduzida nessa parte. Então a janela de Johari pode variar também nos seus montantes verticais e horizontais da janela. Eu já estou usando uma linguagem de arquiteto, né, mas esses montantezinhos que a gente tem das janelas, né, no quadro das janelas, você pode variar para um lado, para o outro, para baixo, para cima, de acordo com a ideia, né, de você ser uma pessoa que é mais extrovertida ou mais conhecida pelas pessoas, de certa forma, ou menos conhecida, ou uma pessoa que se conhece mais internamente ou menos internamente, certo? E aí a gente tem aqui o significado nas diferentes posições, né? O 1 está sendo dito que é a identidade inequívoca, né? Esta carta revela que nos enxergamos da mesma maneira como os outros nos enxergam.
Ou eu não gostei muito desse texto aqui, que não está muito claro não. Na verdade, esta carta revela a parte, né, talvez assim, revela o que nos enxergamos, ou a parte de nós que nós conseguimos enxergar e que as pessoas também enxergam. Ficou meio truncado esse texto aqui, mas vamos lá. O ponto cego, as atitudes que os outros percebem em nós sem que tenhamos consciência delas, pelo menos não da mesma maneira. Então fica claro aqui que às vezes são coisas que a gente atribui a nós mesmos de forma diferente, de uma maneira diferente. Então aqui é como o público vê a gente, independente daquilo que nós determinamos sobre nós mesmos, né? E 3, o que está oculto, né? Aspectos da nossa personalidade, nos quais temos consciência, mas que não revelamos por algum motivo ou que ocultamos diante das outras pessoas. E por último, 4, a grande incógnita, processos inconscientes ou energias que atuam de maneira inconsciente sem que nós mesmos e as outras pessoas tenhamos consciência disso. Aí tem procedimentos de interpretação e tal. Comece a interpretar pela carta da posição 1, a mais fácil de entender. Em seguida, consulte o significado da grande incógnita, que é representada pela posição 4, né? Essa mensagem é decisiva nesse esquema de disposição, pois as forças inconscientes são muito poderosas. No entanto, nada sabemos sobre elas, por isso nossa atitude a esse respeito é passiva. Quando se trata de uma temática difícil, a tomada de consciência é útil, pois nos permite lidar com esse aspecto da personalidade de maneira mais madura e sensata. Naturalmente, quando se trata de uma qualidade positiva, a percepção consciente desse aspecto também é útil. As outras duas cartas são menos decisivas, mas têm um significado interessante. A posição 3 reflete a autoavaliação do consulente e a posição 2 reflete a avaliação dos outros. Quando a mensagem dessas duas cartas é muito diferente, ou seja, quando a autoavaliação difere muito da avaliação dos outros, trata-se de um aviso. Se as outras pessoas nos enxergam de maneira diferente, provavelmente temos uma falsa imagem de nós mesmos. Neste método, as cartas muitas vezes parecem não ter sentido à primeira vista. Por isso é aconselhável deixá-las por algum tempo num local visível da casa. Observar as cartas de maneira casual, ao invés de fixá-las com grande esforço de concentração, pode fazer com que as imagens despertem associações e a verdadeira mensagem se revele de repente. Ou seja, às vezes a gente tem uma interpretação aqui mecânica, automática e direta a partir do significado, e a gente não perceba que existe algo mais profundo que da nossa vida, da nossa realidade, né, da nossa idiosincrasia, de uma coisa muito peculiar a nós, e que a gente só vai perceber amadurecendo isso, analisando com mais calma, né, deixando ali essa interpretação já numa posição que a gente possa olhar sempre. E isso também ajuda a gente a entender melhor o significado das cartas, né? Isso vale para todas as outras também, viu, pessoal? E essa daqui eu acho interessante porque como você mobiliza uma quantidade de cartas muito grande, a da bússola, você acaba também aprendendo mais sobre o significado das cartas à medida que você vai aplicando para você em perguntas específicas que você venha a fazer, certo? Bom, aí temos aqui exemplos de interpretação, né? E aí temos a interpretação do Oráculo do Amor, né? E nesse Oráculo do Amor a gente encontra o assunto em questão, a Roda da Fortuna. Aí tem no estado de espírito, tem aqui o Pajem de Copas. Nos sentimentos da outra pessoa a gente tem o 9 de Ouros. E como conselho do oráculo, a gente tem o Ás de Espadas, né? Aí ele faz aqui as interpretações. Na verdade, essas interpretações são leituras diretas do texto que está lá, né? Ele repete aqui exatamente o texto que a gente encontra lá e a gente acaba tendo uma interpretação para cada carta dessa na posição em que ela se encontra, certo? Aí ele explica aqui um pouco mais sobre o Oráculo do Amor, né? E aí vem depois para o Oráculo da Bússola, que não está bem claro aqui, né? No texto que ele fala, ele transita para o Oráculo da Bússola e mostra aqui uma tiragem que ele fez para o Oráculo da Bússola, mostrando como se interpreta. Aí você
caiu aqui a alta sacerdotisa, né, para o assunto em questão. Aí o primeiro passo tem o 4 de ouros, né? Aí a gente tem as reações, temos aqui o 7 de espadas, e as perspectivas, temos aqui o 9 de espadas. Não é muito bom esse resultado aqui não, mas tudo bem. Então ele mostra que realmente você pode ter uma interpretação, né, de cada uma dessas cartas, e aí ele explica, né, ele faz aqui a interpretação com base na leitura. Na verdade ele até remete à leitura, né, porque ficaria muito texto para trazer para aqui. Então, deixa eu ver o que ele diz aqui. A interpretação completa pode ser consultada na seção Significado das Cartas. Então é isso mesmo que eu pensei. Então, na verdade, ele remete a gente à interpretação lá, porque é leitura direta. Aqui ele ainda botou, porque foi o primeiro, só para exemplificar, para ficar mais claro. E aí depois a gente tem aqui a interpretação já ampliada da bússola, né? Da tiragem da bússola, que ele mostra que ele usou uma direção, 2, 3, 4, 5. Aí vocês veem que não precisa usar tudo, né? Ainda teria mais 1, 2, 3, né? Porque são no total 8. Ele preferiu, na hora de fazer a tiragem, de utilizar essa direção, essa e essa. E aí, na hora que ele fez a leitura, ele definiu quais seriam as perguntas associadas a essas direções, né? E aqui ele destrincha explicando cada um desses procedimentos, como é que a gente interpreta, né? E aí que ele desenvolve, destrincha um pouco mais. E aí ele passa, por último, ao ponto cego, né? A tiragem do ponto cego, mostrando aqui a interpretação. Aí, nesse caso, ele colocou as interpretações tiradas lá da seção de interpretação dos arcanos, e aí ele mostra como ficou, como é que a gente interpretaria cada carta dessa dentro dessas 4 posições, no ponto cego. Então é isso, gente. Eu acho que é um livro que merece a nossa atenção. Me chamou mais atenção do que desse aqui, porque eu acredito que, como ele foi o primeiro, eu entendi muito mais o espírito desse tipo de livro que ele está trazendo. Eu entendi melhor a utilização, porque eu entendi que a ideia, desde o começo, nesse livro de cá, né, o Guia Completo do Tarô, era de atender aos leigos mesmo, né? Não precisar entender detalhadamente o significado das cartas e fazer uma consulta, como outros livros já fazem isso de certa forma. Eu posso citar esse outro livro aqui também, né, de Montefarber e M. Zerner, né, Tarô Instantâneo, que é um livro que faz isso de certa forma. Eu já conhecia essa proposta, né, de pegar as cartas, né, numa disposição, e ele aqui utiliza o que? A disposição da cruz celta, né? Então não sei, talvez se o Ashbanzaf não quis fazer da cruz celta porque já tinha esse. Então você vê aqui a disposição da cruz celta, e ele vem com uma proposta que é de pegar cada arcano. Tá vendo aqui a torre? Você, o que o cerca. Aí tem cada coisa, né? O que bloqueia, que é aquela carta aqui. Então assim, ele vai mostrando como que interpreta cada carta nas posições da cruz celta. Então isso já é uma coisa que já tinha sido feito, não sei, acredito que foi até antes esse livro, porque esse autor já é de muito tempo. Está aqui dito que é 2017, mas eu acho que a publicação original está dizendo aqui que é 2017. Talvez esse autor tenha feito depois, né? Apesar de que ele é o autor do Tarô Encantado, que é um dos primeiros tarôs que eu tenho. Então considero que ele é um autor que já trabalha há muito tempo com tarô. E aí eu não sei nem dizer a vocês quem que foi que teve a ideia primeiro de fazer isso. Talvez não tenha sido nem os dois, um dos dois. Talvez tenha sido até outra pessoa. Mas eu sei que é uma proposta bem interessante essa de você trazer já para o leigo, conseguir fazer uma leitura sem precisar decorar nada e sem precisar se envolver tanto com tarô, porque pode ser que a pessoa queira fazer uma leitura e não queira ser tarólogo, não queira estudar tarô profundamente, e aí essa é a proposta. E nesse, o que eu vejo é que ele acaba tendo 3 tiragens muito interessantes, muito bem escolhidas, e uma proposta bem didática do livro para poder atender a essa demanda que eu falei para vocês agora, certo? Então é isso.
Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar sobre esse livro, o Livro do Tarô. Esse livro realmente faz jus ao nome, o Livro do Tarô, porque ele realmente faz um trabalho bem interessante aqui, o Ajban Zaf, de trazer bem facilmente a linguagem do tarô para as pessoas que não dominam tanto. Agora, eu aconselho aquelas pessoas que realmente se encantaram e gostaram, que corram atrás, até mesmo se adquirirem esse livro e não tem nenhum outro, acho aconselhável comprar esse aqui. De todos esses que eu mostrei, para não ficar uma assim, sobrecarga de custo, vocês podem adquirir esse. Se quiser aprofundar mais nos arcanos maiores, esse aqui, dentro de uma perspectiva junguiana, psicológica, etc. Acho que ele também traz isso, mas assim, prioritariamente, logo depois desse, ou até em paralelo a esse da nossa resenha, acho que esse vale a pena ser adquirido, porque ele cita, inclusive, algumas passagens, sugere que a pessoa leia, se quiser aprofundar, leia esse outro cá, né? Tudo é da editora Pensamento, então assim, podem adquirir, porque vocês vão achar, vocês vão perceber o quanto é positivo, né, essa abordagem que ele traz. Não estou ganhando nada da editora Pensamento, quem sabe eles até façam isso depois, algum tipo de, ou eu faça algum tipo de contato com eles, mas não estou fazendo ainda nenhum tipo de merchandising para ele, nem estou ganhando com isso, mas eu vejo que é uma coisa que pode ser interessante a adquirir esses livros. São livros que estão sendo lançados com uma qualidade muito melhor do que no passado e trazendo conteúdos bem diretos, bem fáceis de compreender para o leigo, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, agradeço aqueles que ficaram até o final. Se gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter notificações quando a gente trouxer vídeos como esse no nosso canal aqui, sobre a cultura esotérica, assuntos que podem ser do interesse de vocês, tá certo? Então fiquem ligados que tem muita coisa vindo por aí, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.